quando um estrondo ecoou pela sala e a Pitbull se lançou contra a bebê com toda a força, Marcos teve certeza de que o pior finalmente havia acontecido. Helena gritou. A câmera tremeu, e por um segundo longo e gelado, ninguém conseguia entender o que Maia estava tentando fazer. Mas quando a gravação foi analisada, o motivo do ataque deixou todos sem ar. A cozinha inteira parecia tremer com os gritos. Era como se a casa, antes tão tranquila, estivesse prestes a desabar sob o peso das emoções. Chega, Helena! Eu não vou discutir isso de novo! Marcos bateu a palma da mão com tanta força que a panela sobre o fogão tremeu. A Maia vai sair desta casa hoje! No colo de Helena, a pequena Lia soltou um choramingo, assustada. Helena automaticamente a acolheu, pressionando a menina contra o peito, enquanto tentava manter a voz firme. Marcos, por favor, só me escuta. Mas ele não ouviu, não queria ouvir. No cantinho da sala, deitada sobre o tapete, Maia, a pitbull de pelagem marrom clara, ergueu a cabeça devagar. Seus olhos âmbar, profundos e atentos, foram diretamente para Lia. Nunca para Marcos, nunca para o conflito. Sempre para a bebê, e era justamente aquilo que inflamava o pai. Você está vendo? Marcos apontou para a cadela, respirando pesadamente. Ela não tira os olhos da nossa filha. Isso não é normal, Helena. Pitbulls são imprevisíveis. Ela é forte demais. Um único erro e... Pare! Helena interrompeu com o tom mais firme do que esperava. A Maia nunca fez nada, nunca rosnou, nunca avançou, nunca encostou um dente em ninguém. Maia permaneceu imóvel, apenas observando. Se alguém ali era uma tempestade prestes a explodir, não era ela. Helena sabia que havia algo não dito no comportamento da cadela, algo que ainda não compreendiam. Maia sempre ficava perto de Lia, principalmente quando chegava a nova babá, Adriana. E embora Helena não conseguisse explicar por quê, sentia que aquilo era proteção. Mas Marcos não via proteção, via ameaça. E naquela manhã, tomado por medo, ignorância e orgulho, tomou uma decisão que colocaria tudo em risco. Ela sai hoje, ou eu saio. O ultimato caiu como uma pedra no coração de Helena. E nos olhos de Maia, algo mudou. Uma preocupação silenciosa, quase humana. A tormenta estava apenas começando. Antes de tudo desmoronar naquela manhã, havia uma outra história, silenciosa, enterrada sob o cotidiano da casa. Uma história que começou meses antes, quando Helena encontrou Maia pela primeira vez. A lembrança vinha sempre com um aperto no peito. Naquele dia, Helena estava no estacionamento do supermercado quando viu um carro velho estacionado de maneira brusca. A porta traseira abriu e algo foi empurrado para fora. Um vulto marrom que caiu no asfalto com um gemido. Antes que Helena processasse o que estava vendo, o carro acelerou e sumiu. Era uma cadela, magra demais, com o corpo coberto por pequenas cicatrizes circulares, marcas de coleiras apertadas e o ventre ainda um pouco flácido, sinal claro de que tivera filhotes recentemente. Muitos filhotes, mais do que um corpo deveria suportar. Helena se aproximou devagar, chamando. Oi, menina, tudo bem? A cadela não rosnou, não recuou, apenas abaixou o focinho, exausta, como se estivesse cansada demais até para ter medo. Helena sabia o que tinha que fazer. Levou-a ao veterinário mais próximo. Foi ali que ouviu a frase que a perseguiria depois. Ela foi matriz por muito tempo, explorada, provavelmente retirada de um canil clandestino. Ao ouvir isso, Helena sentiu algo dentro dela se romper. Maia recebeu esse nome naquela mesma tarde, ainda meio dopada de medicamentos, olhando Helena com uma doçura triste, quase grata. Marcos, embora relutante no início, acabou aceitando a adoção, mas nunca esquecia de lembrar. É um pitbull, é preciso ter cuidado. Helena sempre discordou. Maia, desde o primeiro dia, só demonstrou gentileza. Quando Lia nasceu, a casa se encheu de alegria, caos e inseguranças. Helena tinha medo de não ser uma boa mãe, Marcos tinha medo de tudo e Maia tinha medo do passado. A primeira vez que Helena colocou Lia no carrinho, Maia apenas se aproximou devagar, cheirou o pezinho da bebê e sentou-se ao lado, como se dissesse, estou aqui. Helena sorriu. Marcos não. Ela é forte demais. Você viu como ela fica grudada na Lia? Ele reclamava. Não é normal. Helena tentava explicar.
mas também havia algo que ela não conseguia verbalizar. Maia não ficava grudada, sempre. Ela ficava grudada quando Lia chorava ou quando alguém estranho entrava na casa. E, recentemente, esse comportamento havia se intensificado. Com a volta de Helena ao trabalho, decidiram contratar uma babá. Foi quando Adriana entrou na história. Ela era jovem, educada, com um sorriso grande demais e um currículo impecável. Marcos gostou dela imediatamente. Pontual, organizada, eficiente. Helena gostou menos. Algo na postura rígida de Adriana, no olhar que demorava um pouco demais sobre certos objetos da casa, deixava uma sensação de alerta. Maia foi quem reagiu primeiro. No dia em que Adriana chegou para o período de teste, Maia se posicionou diante do berço, corpo baixo, orelhas inclinadas para trás, não em ataque, mas em cautela, como se estivesse reconhecendo um cheiro antigo, algo que fazia parte de uma vida que ela queria esquecer. Adriana sorriu. "Ah, que cadela mais protetora", disse, mas seus olhos não sorriam junto. Depois daquele dia, Maia passou a seguir Adriana pela casa, não de forma agressiva, de forma vigilante. Marcos achava que era ciúme. Helena achava que era instinto, mas Maia sabia o que era. Era medo. As semanas seguintes deixaram rastros, pequenos detalhes que só fariam sentido muito depois. Adriana sempre evitava tocar Maia, mesmo quando a cadela estava calma, como se conhecesse sua força, como se temesse despertá-la. Maia dormia na porta do quarto de Lia, mesmo quando antes preferia o tapete da sala. Ouvia passos, ruídos, portas que não deveriam abrir. Um dia, Marcos encontrou Maia, parada diante da porta da despensa, encarando Adriana lá dentro como se estivesse prestes a interferir. Helena riu, achando engraçado. Marcos reclamou. Adriana fechou a porta rápido demais. No veterinário, Helena descobriu algo estranho. Alguém mexeu nas suturas antigas dela, mas não era Marcos. Não era Helena. Era alguém com acesso, e Adriana tinha acesso. Ainda assim, Helena não conectou as peças. Não ainda. A tensão atingiu o ápice uma noite antes da discussão na cozinha. Helena acordou com Lia chorando. Levantou-se confusa, andando pelos corredores escuros. Encontrou Maia sentada diante da porta do quarto da bebê, alerta, rígida, olhando Helena como se estivesse tentando comunicar algo urgente. Quando Helena abriu a porta, Lia estava no berço, mas chorava de um jeito diferente, como se tivesse sido acordada bruscamente. Adriana apareceu no corredor segundos depois, os cabelos bagunçados, o rosto pálido. Eu ouvi o choro e vim correndo, mas havia algo estranho ali. Helena sentia, Maia sentia. Adriana nunca explicava o que fazia acordada antes da criança. Sabia exatamente a hora em que Lia choraria, e Maia passou a não tirar os olhos dela. Um pressentimento começou a crescer em Helena, uma desconfiança incômoda, uma sensação de que Maia sabia algo que ela ainda não sabia. Marcos achava exagero, Helena achava coincidência, mas Maia lembrava do cheiro, da voz, do toque, lembrava da vida de sofrimento e do tipo de gente que fazia parte dela. Por isso, a discussão daquela manhã não foi apenas um desabafo, foi o estopim de tudo que vinha se acumulando silenciosamente. Depois do ultimato de Marcos, Helena passou o resto do dia com um nó no estômago. A presença de Adriana pela casa, sempre tão eficiente, parecia agora ainda mais sufocante. Maia, por outro lado, mantinha-se inquieta, rondando cada canto, farejando portas fechadas, deitando-se sempre entre Lia e qualquer possível aproximação. Marcos interpretava aquilo como obsessão. Helena, como aviso, mas nenhum dos dois tinha provas. Apenas suspeitas opostas que cresciam como rachaduras num vidro prestes a estilhaçar. Naquela tarde, Adriana estava com Lia no tapete da sala. Helena observava de longe, tentando se convencer de que estava apenas sendo sensível demais. Maia estava deitada perto, vigilante. "Maia, deita!" Adriana ordenou com um tom firme demais, quase autoritário. A cadela obedeceu, mas não tirou os olhos da bebê. Helena franziu o senho. Por que Adriana falava com Maia como quem já a conhecia? Segundos depois, Lia engatinhou e caiu para o lado.
quase batendo a cabeça na quina da mesinha de centro. Antes que Adriana reagisse, Maia se levantou rápido, interpondo o corpo, como um escudo vivo. Lia caiu sobre o lombo forte da Pitbull, sem se machucar. Helena suspirou aliviada. Adriana? Não. A babá se levantou tão rápido que derrubou a caixa de brinquedos. Essa cadela vai machucar a menina um dia. A frase cortou o ar. Maia deu um passo para trás, cabeça baixa, como se sofresse o golpe emocionalmente. Marcos entrou bem a tempo de ver o final da cena e interpretou tudo errado. Helena, eu falei, ela está se metendo demais. Helena tentou explicar, mas Adriana se adiantou. Talvez seja melhor eu ficar com a Lia daqui pra frente, longe da cachorra, só por segurança. Aquela frase cravou uma faca invisível no peito de Maia e outra no de Helena. Naquela noite, quando todos já estavam no quarto, Helena encontrou algo estranho. Um pequeno envelope de papel caído no corredor, quase imperceptível. Dentro havia apenas um cartão simples, com um número escrito à mão e 2 palavras: encontrar Maia. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Não contou a Marcos. Não ainda. Nos dias seguintes, Marcos ficou cada vez mais convencido de que Maia era um risco. Adriana se aproveitava disso. Sempre relatava episódios exagerados, sempre insistia que a cadela invadia espaços, sentia ciúmes ou poderia atacar se contrariada. Mas havia algo estranho nos relatos. Nunca aconteciam na presença de Helena, nunca com testemunhas. E Maia sempre parecia mais cansada, mais tensa, como se estivesse travando uma guerra sozinha. Uma tarde, Helena voltou mais cedo do trabalho, silenciosa, e encontrou Adriana no quarto de Lia. Mas não estava cuidando da bebê, estava mexendo na gaveta onde guardavam documentos. Quando percebeu que não estava sozinha, Adriana forçou um sorriso. Ah, estava procurando o termômetro. Acho que guardei no lugar errado. Helena não acreditou, mas ficou calada. Foi quando viu Maia ao lado do berço, firme, encarando Adriana com uma atenção que beirava o instinto primal. E então, o que Helena sentiu deixou seu coração gelado. Maia não estava apenas protegendo Lia, estava protegendo as duas. No dia seguinte, quando Marcos anunciou que já tinha marcado com um abrigo para levar Maia embora. Ela vai hoje, não dá mais. Helena, desesperada, soltou. Então vamos fazer um teste. Aqui, agora. A ideia saiu quase sem pensar. Deixar Lia e Maia sozinhas por 10 minutos, gravando tudo com a câmera. De repente, a casa ficou silenciosa. Adriana, que estava na cozinha, parou de mexer a colher. Por um segundo, apenas um, Helena viu a expressão da babá quebrar. Preocupação, raiva, medo. Medo de quê? De que Maia provasse algo, de que revelasse algo, de que a verdade fosse registrada. Marcos aceitou o teste. Adriana tentou argumentar, e esse foi o segundo sinal. Talvez não seja seguro, eu posso ficar com a Lia. Maia rosnou, baixo, grave, protetor. Helena encarou Adriana, finalmente conectando as peças. A babá ficou pálida. A tensão estava pronta para explodir. E quando a porta da sala se fechou e a câmera começou a gravar, a verdade começou a vir à tona. Helena e Marcos ficaram na cozinha, observando tudo pelo celular, que transmitia a gravação da sala ao vivo. Adriana, estranhamente tensa, pairava perto da porta, como se lutasse contra si mesma para não intervir. Na tela, Lia estava sentada no tapete, balançando os bracinhos, rindo das próprias mãos. A poucos passos, Maia observava, não de forma agressiva, mas com o olhar fixo, atento, respirando devagar para não assustar a bebê. Marcos estava rígido, pronto para dizer "eu avisei" ao menor movimento estranho. Mas quem se moveu primeiro não foi a cadela. Adriana deu 2 passos para longe deles, silenciosamente. Parecia procurar algo na bolsa. Helena percebeu, porque a câmera mostrava o corredor parcialmente refletido no espelho da sala. "Marcos, olha ali!" Adriana tirou o celular, abaixou a cabeça e começou a digitar freneticamente. A câmera não captava o que ela escrevia, mas 2 minutos depois, a porta da frente recebeu 3 toques, curtos, precisos,
como um código. Helena gelou. Quem está batendo essa hora? Marcos abriu a boca confuso, mas na sala, Maia ergueu a cabeça como se reconhecesse aquele padrão. Seu corpo inteiro ficou tenso, quase vibrando. Ela sabia aquele som, sabia de onde vinha e sabia o que significava. Adriana foi em direção à porta, ignorando o fato de que o teste ainda estava acontecendo. Helena correu para a sala, mas antes que chegasse lá, viu a cena pela tela. Maia se levantou e correu para a porta, posicionando-se à frente de Lia, entre a bebê e o perigo invisível. As orelhas baixas, o corpo firme, cada músculo pronto para reagir. Marcos murmurou, perplexo. Ela está protegendo? Helena nem precisou responder. Do outro lado da porta, uma voz masculina sussurrou. Adriana, abre logo. O Carlos quer a cadela de volta. Ele pagou caro para ter essa matriz. Rápido antes que vejam. Foi como se um raio atravessasse o peito de Helena. Não era paranoia. Não era exagero. Maia realmente estava sendo vigiada. E Adriana era parte disso o tempo todo. Adriana olhou para a câmera na sala e, percebendo que tudo estava sendo gravado, seu rosto mudou completamente. Não havia mais falsa doçura. Não havia mais atuação. Afastem essa cadela ou eu levo a menina junto. Não vou perder isso por causa de vocês. Helena sentiu o ar faltar. Marcos deu um passo instintivo à frente. Mas Maia deu um rosnado profundo. Não de ataque, mas de aviso mortal. Adriana recuou e, pela primeira vez, Marcos viu a verdade sem distorções. A cadela, que ele acreditava ser uma ameaça, era a única coisa mantendo sua filha em segurança. O homem do outro lado da porta começou a forçar a maçaneta. Adriana correu para ajudar. Foi nesse instante que Maia agiu. Com um latido forte, ela se colocou entre a porta e Lia, curvando o corpo de forma que, se alguém invadisse, encontraria apenas o peito musculoso da Pitbull, jamais a criança. Helena pegou Lia no colo. Marcos, finalmente entendendo, correu para travar a porta. Do outro lado, o criminoso insistia, mas desistiu ao ouvir. A polícia está vindo! Era mentira, mas funcionou. Os passos se afastaram rapidamente. Adriana tentou correr para a porta dos fundos, mas Maia avançou para bloqueá-la. Sem morder, sem atacar, apenas impedindo a fuga. Uma guarda silenciosa e determinada. Quando a polícia finalmente chegou, encontraram Adriana cercada pela família e Maia sentada entre eles, ofegante, mas tranquila. Horas depois, a casa estava silenciosa. Marcos se ajoelhou diante de Maia, com Lia dormindo no colo de Helena. Me perdoa, eu estive cego o tempo todo. Você estava cuidando da minha filha, de nós. Maia inclinou a cabeça, tocando a mão dele com o focinho, não por submissão, mas por compreensão. Helena se aproximou e a abraçou no pescoço. Você nunca mais vai passar por aquilo, nunca mais. Aqui, você é família. A cadela suspirou, finalmente relaxando. Pela primeira vez desde que fora abandonada no asfalto, Maia se permitiu confiar. E naquela noite, ao deitar ao lado do berço, ela não estava vigiando por medo, estava vigiando por amor. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine um cachorro coberto de sujeira, tremendo desesperadamente dentro de um carro que não é o dele, olhando fixamente para a escuridão lá fora, como se algo terrível pudesse surgir a qualquer instante. O que o fez correr daquele jeito? Que perigo invisível o aterrorizou tanto? Quem ele esperava encontrar naquela fuga desesperada? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!